Nos Estados Unidos, nessa semana, o jornalista Tucker Carlson, da Fox News, divulgou um vídeo da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Durante o programa Tucker Carlson Tonight, que é o noticiário de maior audiência da televisão americana, o apresentador exibiu imagens inéditas da manifestação. São momentos pacíficos do protesto, bem diferentes dos mostrados pela maior parte da imprensa até agora. Aí o senador Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado, fez o quê? Pediu censura. Last night, millions of Americans tuned in to one of the most shameful hours we have ever seen on cable television. Fox News host Tucker Carlson ran a lengthy segment last night arguing the January 6th Capitol attack was not a violent insurrection. I don't think I've ever seen a primetime cable news anchor manipulate his viewers the way Mr. Carlson did last night. I don't think I've ever seen an anchor treat the American people and American democracy with such disdain. He's going to come back tonight with another segment. Fox News should tell him not to. Fox News, Rupert Murdoch, tell Carlson not to run a second segment of lies. I urge Fox News to order Carlson to cease propagating the big lie on his network and to level with their viewers about the truth behind the efforts to mislead the public. Ô, Ana, a ideia original, então, inicial dessa gente é sempre censurar, barrar questionamento, barrar pergunta, barrar investigação, e a gente vai cada vez mais para o buraco. Esse vídeo desse senador é inacreditável, porque ele pede em plenário a censura de um jornalista, e aí ele pede que o dono da TV, dono da Fox News, censure o jornalista, porque ele quer dizer o seguinte: olha, as imagens que o Tucker exibiu, elas perturbam, porque elas não andam lado a lado com uma narrativa, com uma mentira que nós estamos empurrando há 2 anos. Então, vocês, telespectadores, acreditem em mim e não nos seus olhos. É praticamente isso. As imagens são... A equipe do Tucker, ele correu mais de 40 mil horas aí de fitas. E aí é importante trazermos o paralelo para o Brasil. Onde estão as imagens de Brasília? A CPI precisa também checar o que aconteceu com essas imagens. As imagens já foram danificadas ou elas ainda continuam sob caráter confidencial? Como essas imagens, Lacombe, que agora estão sendo divulgadas pelo Tucker, elas permaneceram no mesmo caráter confidencial durante 2 anos. Esse rapaz que foi o rosto, né, do 6 de janeiro, esse com chifre, chamado Kill Xamã, ele está preso até hoje, Lacombe. Ele é um veterano, ele é um ex-militar, ele está preso até hoje sem processo. Ele está há 2 anos preso. E aí agora os democratas estão, né, de cabelo em pé, porque os republicanos tomaram a maioria, a liderança na Câmara, e aí eles conseguiram acesso a essas imagens, e então o Tucker conseguiu acesso. O Tucker também fez uma entrevista, Lacombe, não sei se o Constantino chegou a ver, com um ex-policial que era chefe de uma das equipes ali do Capitólio, e que ele foi mandado embora, ele foi dispensado na mesma semana. Por quê? E o que ele fez? Ele colocou um chapéu, aquele MAGA do Donald Trump, para conseguir passar naquela multidão que estava aquele 6 de janeiro e chegar até lá em cima. E quando ele chegou lá em cima, ele chamou reforço e falou: olha, tem centenas de pessoas entrando no Capitólio de maneira pacífica, mas estão entrando. Nós precisamos de uma organização, de uma liderança. E ele disse, Lacombe, que ele cansou de chamar reforço no rádio e não foi atendido. Ninguém respondeu. E aí ele agora foi dispensado imediatamente, na mesma semana, e agora ele foi no Tucker e também contou essa. Ou seja,
Nós vamos aprender com os erros dos americanos ou não? Nós vamos deixar os nossos presos inocentes 2 anos também, sem processo? As imagens vão ficar escondidas durante 2 anos? Eu acho que o exemplo está aí e nós precisamos avançar. Não há outra pauta mais importante no Brasil agora do que essa CPMI. Consta, e a gente, como disse a Ana, aqui a gente teve o governo decretando o sigilo das imagens da invasão do Palácio do Planalto. Algo completamente absurdo e espanta como muita gente defende o bloqueio à verdade. É um fenômeno mundial, né? A parte dos Estados Unidos também tem esse tipo de comportamento. É isso que eu ia chamar a atenção, Lacombe. Nós estamos 2 anos à frente, eu e Ana, e se isso está acontecendo num país como os Estados Unidos, imagina no Brasil, que não tem a Fox News, que não tem a pressão, né, de uma direita mais organizada. Então fica por isso mesmo. É muito grave o que nós estamos vendo. É a turma que quer a famosa democracia de gabinete. Eles acham que o povo não é capaz de julgar. Então veja que o Schumer, né, ele está revoltado com imagens que vieram à tona. Como assim vamos permitir a vista e a interpretação individual e voluntária de pessoas comuns? Como assim não passar pela cura dos ungidos e eles vão dizer o que aconteceu naquele dia sem você precisar ir a fundo nas imagens ou naquilo que o que seus olhos veem? O que é isso perto do que os democratas e a mídia dizem? Então é isso que está em jogo no mundo inteiro. É a democracia de gabinete que tem desprezo pelo povo e quer censura, interditar debate, monopolizar a fala em nome da ciência e por aí vai, e da democracia, né? Agora veja, as imagens que o Tucker Carlson teve acesso e mostrou uma palhinha ali, elas são devastadoras para certas narrativas. A Ana já focou em uma, que é a principal, do tal xamã Quinon, circulando, né, livremente, o Jacob, circulando, ciceroneado, como quase guias turísticos ali, os policiais, pelo Capitólio. Teve um momento que foram 9 policiais para 1. 9 para 1. Podiam ter algemado, prendido. Ele, quando foi orar na sala principal, no salão, ele agradeceu aos policiais. Essas imagens são devastadoras para a narrativa da mídia. Mas tem uma outra coisa. Teve um policial que morreu e a imprensa fala que foram 5 mortos. Mentira! Uma pessoa morreu na invasão ao Capitólio. Uma invasora, que a polícia acabou matando. O resto não teve ligação direta comprovada. O New York Times falou que morreu um policial lá, né, que tinha sido alvejado pelos vândalos e tudo. E uma das imagens que o Tucker Carlson mostrou é do policial depois da invasão, da suposta invasão, circulando e organizando o fluxo com o capacete intacto. Ele não foi atacado por extintor de incêndio, coisa alguma. Ele veio a falecer um dia depois e não há causas diretas ligadas à invasão. Veja que o New York Times mesmo foi mudando o discurso, mas sem nenhuma grande errata, que é o que eles fazem. Eles erram violentamente e depois dão, quando muito, uma notinha. Nesse caso, nem notinha, né? Eles foram mudando o discurso. Então, veja, é óbvio que a direita não compactua com invasão de instituição, com violência, com vandalismo. Mas foi isso que aconteceu naquele dia? Foi uma insurreição? Foi uma tentativa de golpistas ligados ao Trump impossibilitarem a passagem de poder para o novo governo eleito? Não parece ser o caso. E, de novo, né, nós estamos vendo o Brasil indo pelo mesmo caminho e a turma não querendo mostrar as imagens e tudo mais. A imprensa está curiosa para saber que fim levou aquele cara que quebrou o relógio histórico com a camisa do Bolsonaro e ainda parou para foto. Coisa mais estranha esse sujeito, né? Tem muita coisa estranha, né, Augusto? A gente olha ali as imagens, a comparação do tempo, né, do espaço ali de tempo. Esse sujeito, por exemplo, que quebra esse relógio histórico, ele está ali dentro, bem antes de a multidão chegar. E aqui a gente tem essas imagens que surgiram agora no Tucker Carlson, a gente não tinha visto. Imagine o que a gente tem de imagem não vista aqui no Brasil, pelo sigilo imposto pelo governo. Não, e imagens que poderiam surgir, que podem surgir, estamos acreditando aqui que vai ter a CPMI. Uma CPMI tem esse poder de reunir esses vídeos todos, inclusive das pessoas que estavam ali, né, que não destruíram nada, que foram de gaiatas, foram arrastadas para aquilo, né, e há vários pontos em comum entre o que aconteceu nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021,
E o que aconteceu agora aqui em 8 de janeiro, a falta de segurança, a falta de policiamento é outra, né, Augusto? É incrível como estava tudo abandonado, né? O STF, sede do STF, Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, tudo basicamente abandonado. A gente não via policiamento, segurança. Olha, como em contrapartida, você tinha alguns setores trabalhando com agilidade igualmente impressionante. Exemplo, quem redigiu o decreto de intervenção no governo do Distrito Federal que o Lula leu em Araraquara? Em poucas horas depois, estava prontinho aquilo, estava prontinho. Você vai descobrir nesse material que eles estão escondendo, nessas imagens, não só esse tipo de absurdo que você mencionou, né? Quem é o cara do relógio ali, o que ele fez, está ligado a qual organização, já que todos são acusados de participar de organização criminosa, esse aí deve ser um dos chefes. Quem é ele? Onde é que está? Tá? Individualizaram o caso, ele continua no mesmo bolo. É o seguinte, vai encontrar, além disso, imagens de pessoas que no momento dos ataques às sedes dos 3 poderes, pessoas que estavam no acampamento, pessoas que não tinham chegado. Você vai ver a chegada de pessoas depois dos distúrbios que houve no dia 8. Chegaram à noite de ônibus, encontraram ônibus da Polícia Federal no dia seguinte, recolhendo sob a alegação de que eles seriam levados para um lugar mais confortável. Levaram para a cadeia. E mais, não estão sendo libertadas as pessoas, estão sendo transferidas de regime prisional. Porque se você, como diz o ministro Alexandre de Moraes, você está soltando, eles estão soltando as pessoas porque não se comprovou a participação delas em nenhum tipo de crime. Nenhuma participou de depredação e nenhuma foi vista, deve ser isso que ele alega, foi vista aí ostensivamente entrando em algum prédio. Por que elas ficaram presas quase 2 meses? E por que, sobretudo, elas estão usando tornozeleira eletrônica, não saem à noite, não podem viajar, têm o passaporte retido e têm de comparecer uma vez por semana para avisar na delegacia, muitas são de pequenas cidades, que elas continuam por lá. Se o delegado der uma volta, ele vai saber que continuam. Então, até o Estadão, que insiste em chamar de CPMI do golpe. Não apura, é contra. Não, aí não dá. Até o Estadão teve que soltar um editorial dizendo o seguinte: um juiz que decide quando prende alguém, decide quando solta alguém, porque é dia da mulher, por exemplo. Se fosse dia do homem, todas continuariam presas e os homens seriam soltos. Soltos, entre aspas, repito, com restrições que só humilham as pessoas, são castigos adicionais perversos, desnecessários. Pois bem, o Estadão disse, olha, não pode, solta, não há crime, de que crime são acusados? E o que eles fizeram? Se cometeram algum, não poderiam estar na rua, não poderiam estar se valesse a lei que o Supremo está usando, que é uma lei ilegal. Não existe esse negócio de ato antidemocrático. Agora, e os que estão presos? Quem é que vai devolver 2 meses de vida a essas pessoas, depois 3, 4? Como é que se brinca assim com a liberdade, que é o valor maior, é o maior preço outro, que seja tão importante? O direito de ir e vir está confiscado. Então não dá. Quem é contra essa CPI, se for político, é um sabujo, né? Obedece aí ao que quer o chefão. Se for jurista, é covarde, porque não, até o bedel da Universidade de Direito, onde eu estudei, sabia dessas leis que estão sendo violadas. E se é jornalista, não merece exercer a profissão porque desonra
o trabalho do jornalista, que tem de amar, acima de tudo, a verdade.